Agradecemos a presença de todos e a todos que estão aqui hoje e convidamos agora para a palestra com o tema A Dança e o Reconhecimento do Corpo Feminino, ministrada pela professora de História do IFMG Campos Salinas, Renata Ferreira de Oliveira, doutoranda do PPGH da UFBA, e com mediação de Gisele Vasconcelos, professora universitária na Universidade Federal do Rio Grande, que a partir de agora darão continuidade a esse evento. Oi, todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Sim. Sim. Gente, eu sou Renata, sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas, campus de Salinas. Atualmente eu estou afastada porque estou cursando doutorado. Não é na área de dança, tá? É na área de história mesmo. E a dança é, para mim, uma das linguagens não verbais que eu escolhi para me expressar no mundo, né? Um jeito que eu também encontrei para poder lidar com o meu próprio corpo, com as minhas próprias emoções, comigo mesma, enquanto mulher, né? E hoje eu quero falar para vocês, alguém controle meu tempo, porque eu converso bastante. Eu quero falar para vocês sobre o corpo, né? Enquanto um elemento de disputa, enquanto um campo simbólico, mas também enquanto um campo que estrutura um sistema que é alimentado por uma ideologia. Depois entrar um pouco para a dança do ventre, especificamente, porque é a modalidade que eu pratico, né? Hoje, a dança do ventre, que a gente chama de dança do ventre contemporânea, depois posso explicar do que se trata. Falar um pouco como que a gente desbloqueia o nosso corpo e as nossas emoções através do contato com a dança, né? Por que que ela é importante, por que que ela é a primeira atividade humana de expressão e como que a gente consegue desbloquear o corpo, desbloquear as nossas emoções quando a gente pratica dança, né? E depois dizer como que eu estruturo a minha forma de dançar. Cada pessoa tem a liberdade de estruturar da maneira que mais se sente à vontade, da maneira que mais se encontra com os movimentos, com o tipo de dança que escolhe, né? Então, eu vou estruturar mais ou menos a fala dessa maneira. Eu gostaria de saber se a mediação ela vai ser feita ao longo da fala, se depois. Eu acho que ir conversando fica um pouco mais interessante. Eu não sei como vocês têm feito, se as perguntas vão sendo respondidas ao longo. Como que vocês têm feito? Renata, nós temos deixado para quem está fazendo atividade escolher, né? Alguns preferem ao final e outros preferem durante. Aí, como você e Gisele preferirem fazer, para nós está tudo ok, tá bom? Uhum. Estão me ouvindo, meninas? Uhum, estamos sim. Me ouvem? Tá, Sim. porque eu tive um problema aqui e meu notebook ele tá sem internet, então eu tô pelos dados no celular, tá? Uhum. Aí eu não sei como vai ficar, se eu vou conseguir dar conta. Eu tô tentando conectar aqui, vou permanecer tentando pelo Note, mas acho que vou ter que ficar pelo celular mesmo, tá? Uhum. Eu não sei, né, Renata, como você preferir. A gente tinha falado de repente, introduzir o tema, e aí, naqueles tópicos que você ia falar, né, aqueles 4 tópicos, e a gente vai conversando, e, enfim, vamos ficar à vontade, né? Acho que vamos conversar livremente, né? você. Como a gente vai falar de dança, vamos conversar livremente, que aí a gente já vai exercitando o processo de liberdade corporal, da expressão, do pensamento, do sentimento. Tá joia? Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. E aí, o momento que você... Desculpa só interferir, é porque, como a Gisele saiu, acabou que ela não fez a apresentação dela inicial, por gentileza. Sim. Tá? Aí, se puder continuar. Posso fazer rapidinho, então? Então, eu me chamo Gisele Zecaniak, sou professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Trabalho com ciência da informação, meu doutorado é em engenharia do conhecimento, mas eu tenho uma vida paralela, bastante movimentada,
com a energia do sagrado feminino, porque eu sou guardiã do Círculo Sagrado Feminino Escola de Luxor, que é uma escola que nós temos aqui em Rio Grande, eu e o Ricardo Almeida, que é meu companheiro, inclusive ele está na live assistindo aqui. Enfim, eu acho que é isso, sou uma buscadora de mim, e então, paralelo ao mundo acadêmico, eu me aventuro pelos caminhos do sagrado. E aí recebi o convite da Sabrina para intermediar a mesa, e nessa palestra muito bacana com a Renata, né, com a professora Renata, e a Renata me convidou para, em algum momento, falar um pouquinho sobre a energia do sagrado feminino. E aí, Renata, eu quero te deixar bem livre, embora eu seja mediadora da mesa, mas que no momento em que tu sentires que de eu falar sobre o sagrado feminino, tu me chama. E Ok. demais, estou aqui à tua disposição, tá bem? Ok, então vamos lá. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo evento, agradecer a Sabrina, que me fez o convite pessoalmente, né? Parabenizar a biblioteca do campus de Salinas, agradecer a todas as pessoas que estão presentes, tem 44 pessoas, os meus amigos, meus ex-alunos, meus colegas de trabalho. Obrigada por estarem aqui essa noite com a gente, né? Então, quando a gente vai falar de dança ou quando a gente vai falar de qualquer manifestação artística que envolve o corpo, a gente primeiro precisa entender como que o corpo ele está estruturado dentro de um sistema, né? E especialmente eu vou tratar aqui do corpo feminino, já que eu vou falar da dança do ventre, né? O corpo feminino, ele foi, ao longo do tempo, né, historicamente falando, transformado em objeto de manipulação, desde a medicina, como também religioso, político, econômico, confiscado. Se a gente lembrar, por exemplo, a jornada das mulheres que foram acusadas de bruxaria durante o período medieval e o período moderno, né? Então, confiscado no âmbito religioso, tratado com intervenções comerciais e políticas, como a gente ainda assiste na contemporaneidade, né? Por mais que o movimento feminista tem tentado transformar essa realidade, o corpo da mulher ele ainda está muito associado a essas intervenções comerciais, né? Mas também foi objeto e é objeto, né, de admiração de poetas, artistas de uma forma geral, né? Então a gente pode dizer que o corpo feminino ele reina e ao mesmo tempo ele padece em diversas épocas da história e na contemporaneidade ainda não é diferente. A gente ainda observa a liberdade sendo construída e adquirida pelas mulheres, mas a gente ainda observa o padecimento desse próprio corpo, né? Não é à toa que nós vivemos em um país onde mais se cerceia esse corpo feminino através do feminicídio, né? A gente não pode esquecer. Então, o corpo enquanto esse campo de disputa e esse campo de exercício do poder, ele não é um fato superado, historicamente falando, né? As mesmas bruxas que foram queimadas no período medieval e no período moderno são queimadas hoje ainda, né? Que são as mulheres que tentam, de uma forma ou de outra, não serem subjugadas a esse sistema que é um sistema organizado para atender ao masculino, né? O corpo é um território considerado de posse, né, e cultivo desse masculino. Ele é o vaso receptor, né? Não é à toa que o ventre é extremamente importante, né? Porque o corpo feminino ele é entendido ao longo do tempo como esse vaso receptor. Ele é ora sagrado, ora laico, né? E foi muitas vezes identificado por seus mistérios, por sua força. Não é à toa que a mulher ainda é o ser mais temido, né? Para o sistema, principalmente nesse sistema que a gente vive, que é um sistema de exploração capitalista. Então, essa liberdade do corpo feminino, ele é ainda extremamente temido.
Em meio a tudo isso, as transformações que a gente pode observar, né, ocorridos, principalmente a partir do movimento feminista, a gente ainda assiste ao corpo feminino como um objeto de espetáculo para os homens, né? Ele é um terreno de reprodução dominante. E nesse sistema, a reprodução dominante é a reprodução masculina, né? Tem uma escritora chamada Michelle Perrault que escreveu um livro muito interessante sobre isso, né? Ela fala que o corpo, ele emerge, o corpo da mulher, ele emerge sem direitos sobre ele próprio, né? Ele é contido, é quase um não corpo. E quando a gente vai analisar o corpo feminino, a gente nota o quão há um silêncio em relação a esse corpo. E que silêncio é esse? Esse silêncio, ele é o silêncio que faz com que as mulheres não se manifestem como elas desejavam, né? Como diz a Clarissa Pinkola Estés naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse silêncio é o matar essa mulher selvagem que é natural do corpo feminino, que é natural da psique feminina, né? Por que esse silêncio? Porque o corpo, ele ainda é olhado com o desejo, né? Fala-se dele, mas ao mesmo tempo em que fala-se dele, o silencia, né? A gente pode observar, por exemplo, a forma de se vestir, né? A forma de como esse corpo ele se coloca no mundo. Um exemplo claro, uma mulher tatuada, ela é vista de uma maneira diferente de uma mulher não tatuada em vários ambientes, né? Principalmente nos ambientes em que reina essa estrutura mais masculina, mais machista, né? Digamos assim. O pudor, né, que ao longo da história as mulheres foram submetidos por seus corpos, né, ele encobre não só os nossos membros, né, hoje eu estou coberta aqui, mas é porque está frio, porque se tivesse calor eu ia ter colocado um figurino de dança do ventre, justamente para mostrar essa questão do pudor, da própria vestimenta. Então, não é à toa que em um determinado período da história, determinadas mulheres de uma classe social no continente tido como desenvolvida de primeiro mundo, elas se cobriam do pescoço aos pés, né? Ela não podia se mostrar, porque mostrar os braços, mostrar a cintura, mostrar a forma do seu quadril, mostrar o seu pescoço era uma espécie de atentado ao pudor, né? Então, determinadas mulheres de determinadas classes sociais nesse período não podiam mostrar o seu corpo. Então, imagina dançar esse corpo, né? Se elas não podiam mostrar as suas curvas, o seu formato, imagina dançar esse corpo, né? A gente vai entrar nessa questão do dançar o corpo já já. Imagina, então, uma mulher em público, né? Se a mulher não podia mostrar a forma do seu corpo, porque o pensamento, principalmente o pensamento ocidental cristão, mas também a gente poderia falar do pensamento da religião muçulmana, etc. Mas focando aqui no Ocidente, o pensamento cristão ocidental, ele diz que a mulher carrega em si a semente do mal, né? Não é à toa que Eva foi expulsa do paraíso, enganada por uma cobra, que é o diabo, mas que em outras mitologias é Lilith, que é a mãe dos demônios, né? Então, a demonização da mulher, né, pela igreja. Então, esse corpo, ele precisava ser guardado, né? Guardado em casa. E aquele corpo que ia para a rua era o corpo da mulher mundana. E aí a gente pode falar isso em todas as fases da história, desde se a gente pegar lá da antiguidade, né? Pitágoras falava, uma mulher em público é sempre uma mulher que está deslocada de algum lugar. Elas não tinham vozes.
Então, elas não podiam sair em público. Imagina se elas saíssem em público mostrando as suas curvas, mostrando que sabe dançar. Imagina se elas mostrassem uma dança sinuosa, que lembra os animais da natureza, os elementos da natureza, que lembram as deusas, a fertilidade, o culto ao próprio ventre. Então, imagina uma mulher que dançava nesse período, né? Ou que fazia teatro, que não era essa mulher do privado na rua, né? Era uma mulher extremamente deslocada desse mundo. As mulheres do privado, quando iam para a rua, eram aquelas que ostentavam o quê? A riqueza dos seus maridos, né? Eram as joias, a vestimenta, a forma como essa mulher se colocava, era como se ela fosse um cabide onde os homens iam lá pendurando as coisas, as riquezas que eles tinham, né? Para ornamentar aquele corpo, para demonstrar que os homens tinham dinheiro. Então, o próprio padrão de beleza estabelecido é um padrão de beleza criado para os olhos dos homens, né? Para o casamento, para o galanteio, a mulher que seria escolhida para determinada família, tinha que ter a organização do corpo dela de uma certa maneira, vestir de uma certa maneira. Então, tudo isso foi organizado para os olhos dos homens, para servir a esse capital simbólico liderado, né, e estruturado para os homens, né? A beleza em si é esse capital simbólico, né? E de que beleza que eu estou falando? Eu estou falando da beleza do padrão europeu, né? Do padrão branco. Eu não estou falando das mulheres que não se enquadravam nesse padrão europeu, né? Porque se a gente pensar no período medieval, no período moderno, e até muito pouco tempo, as mulheres que não são brancas, que não têm o padrão da mulher branca europeia, quiçá, eram consideradas mulheres, muito menos enquadradas em qualquer padrão de beleza, né? E essas mulheres que ousavam sair, né? Que ousavam se expressar de alguma maneira, essa expressão era suspeita, né? Elas eram consideradas as famosas histéricas de Freud, as doentes, né? E essas histéricas, a histeria, ela era uma doença considerada uma doença do espírito, né? Eram as mulheres nervosas, as mulheres que falam como eu, que são as mulheres que falam alto, que falam... Elas eram as loucas freudianas, né? A própria psicanálise é estruturada para entender o comportamento dessas mulheres. Quem eram as histéricas? As histéricas eram as mulheres que falavam 6 línguas, né? Eram as mulheres que dançavam, as mulheres que podiam fazer teatro, as mulheres que não se enquadravam no padrão cristão. As mulheres não brancas, que não se enquadravam nesse padrão, nem eram consideradas na teoria da psicanálise, nem eram histéricas, porque elas nem eram consideradas mulheres, né? As histéricas eram essas mulheres que demonstravam principalmente o seu desejo sexual, que foi reprimido, ainda é reprimido ao longo do tempo, né? Tinham essa efervescência de demonstrar essa sua sexualidade, eram bastante inteligentes, falavam várias línguas, como eu disse a vocês, podiam estar lado a lado com os homens nessa estrutura. Então, essas eram as histéricas freudianas. As mulheres negras, as mulheres ciganas, as mulheres orientais que chegam à Europa levando, inclusive, a dança do ventre. Essas mulheres não eram consideradas mulheres. Então, a elas, a disputa, o cerceamento do corpo ainda é muito mais complicado do que esse padrão de mulher que eu estou tratando aqui com vocês, né? Então, é um silêncio, o corpo da mulher, ele é tratado com silêncio
na longa duração, né? E é ele que é esse silêncio que leva a gente a entender essa diferença entre o sexo, né? Mas que é reforçado ao longo do tempo pelo discurso da medicina, pelo discurso político, pelo discurso religioso, né? A mulher é aquela que pare, né? O corpo feminino é o corpo que só serve para carregar a semente masculina, né? Politicamente falando, o corpo feminino é o corpo que agride, a mulher que se demonstra é a mulher que agride, né? E economicamente falando, conquistar o corpo feminino, discipliná-lo através do trabalho e do confinamento é consolidar o sistema capitalista. Por isso que quando a gente fala de liberdade do corpo, quando a gente fala de empoderamento do corpo feminino, eu não estou tratando de um empoderamento de ascensão social. Estou tratando de empoderamento, de liberdade de expressar esse corpo. Tem uma autora muito bacana, que quem não conhece ainda vale a pena ler o livro dela, né? Que é a Silvia Federici, que no livro Caliban e as Bruxas, ela fala o seguinte: o corpo é o lugar de alienação fundamental e só pode ser superado se nós conseguirmos superar essa disciplina que foi imposta sobre nós. A gente pode pensar, por exemplo, o que foi feito das mulheres africanas que chegam ao Brasil? Disciplinou-se o corpo delas com violência. O que foi feito do corpo das indígenas com o processo de colonização? Disciplinou-se o corpo delas com trabalho, com violência. O que é feito do corpo da grande maioria das mulheres que não estão empoderadas socialmente falando, economicamente falando, disciplina-se esse corpo. O corpo, ele foi disciplinado em uma determinada classe social com o espartilho, né? Idade Média, Idade Moderna, até meados do século XIX, né? As mulheres eram presas nesse espartilho, onde elas sequer poderiam respirar direito, inclusive fazer atividades que os homens faziam. Muitas mulheres queriam montar seus cavalos, trabalhar em fábricas, e elas não conseguiam porque estavam presas no espartilho, né? Principalmente as mulheres da classe alta. O espartilho servia para realçar a beleza feminina aos olhos dos homens. As mulheres pobres foram presas, confinadas nas lavouras, né? As servas nas lavouras, e nas fábricas, depois do processo de revolução industrial, né? Elas deixaram de ser mulheres nesse sentido para serem trabalhadoras, isso é disciplinar o corpo, e todas elas foram disciplinadas e confinadas na maternidade. A maternidade é um grande tabu, né? A maternidade, ela é tida como algo natural da mulher, e não é, né? A maternidade também é um confinamento do corpo da mulher de todas as classes social, né? Além disso, a gente ainda tem essa mulher, né? Esse corpo associado ao pecado, principalmente um corpo que se expressa. Por que o corpo das africanas, ao chegarem no Brasil, ao dançarem, né, ao som dos tambores, das indígenas, das ciganas, das gauazes que viajam para a Europa, são considerados corpos que carregam o pecado? Porque eles dançavam, porque eles se expressavam, porque eles mostravam a leveza de ser mulher, né? Porque eles empoderavam essas mulheres, ainda que sofridas com esse processo de violência, eles empoderavam. Quem eram as gauazes que levam a dança do ventre para o mundo, que pode ser entendida como as mulheres ciganas? São as mulheres que dançavam na rua, são as mulheres que iam contra esse status masculino e consideradas livres, porque elas dançavam por dinheiro nas ruas, nos mercados. Esses corpos foram cerceados. Por quê? Porque eles traziam essa marca do pecado, né? Seja
no mundo cristão, quando vão para a Europa, seja no mundo muçulmano, quando a gente trata da dança do ventre, né? E aí, a gente, no século XX, tem uma interpretação muito bacana sobre isso, que é da Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, né? Que ela fala que a construção da feminilidade, ela se deu em quê? Na contenção, na descrição, na doçura, na passividade, na submissão, no sempre dizer não, né? Ou, desculpe, no sempre dizer sim, jamais dizer não. Mesmo quando a gente está dizendo não, os homens entendem que a gente está dizendo sim, que a gente só está fazendo charminho, né? Isso é o resultado da educação feminina voltada para ser essa mulher que é submissa, essa mulher que não é revolucionária, né? Essa mulher que não é dona de si, que não consegue empoderar-se livremente, né? E Simone de Beauvoir trata isso no livro dela, né? As virtudes, ela diz, né, cardeais dessa mulher pudor e silêncio. Imagina uma mulher que é filósofa, uma mulher que estuda, uma mulher que a gente pode citar várias em todas as áreas, na matemática, na química, na astronomia, na psicanálise, no mundo das artes, né? Essa mulher que rompeu esses padrões impostos para ela, né? Então, a necessidade que a gente conversa hoje, quando a gente fala de dança e de empoderamento, não é esse empoderamento da ascensão capitalista no mundo capitalista. Não estou dizendo que isso é ruim, isso seria outra discussão. Mas é o empoderamento da liberdade de ser, da liberdade de se expressar, da forma que ela melhor se sentir, né? Que liberdade é essa que eu estou falando? É de retirar essa colonialidade do corpo da mulher. Os homens também sofrem os seus processos de colonização dos seus corpos. Isso também é outra discussão, né? Mas em relação à mulher, dominar o seu corpo também dominou a sua psique. Por que é tão difícil dançar, né? Dançar é difícil porque a minha psique como mulher está travada, né? Eu preciso trabalhar um processo em que esse meu corpo, que precisa ser livre, que precisa ser liberto dessa estrutura, que precisa lutar contra essa estrutura, possa dançar. Que tipo de dança? Qualquer tipo de dança, qualquer tipo de dança, qualquer tipo de movimento em que eu deixo o meu corpo falar, em que eu deixo o meu ventre falar, em que eu deixo a minha cabeça falar, a minha coluna falar, né? Essa é a liberdade. Então, por que as pessoas sempre viram e falam assim, nossa, mas é muito difícil dançar? Não é que é difícil dançar, é porque minha coluna está travada, porque a minha mente está bloqueada, porque o sistema me bloqueou como mulher. O sistema me bloqueou e me anulou como mulher. Porque é importante para o sistema capitalista me bloquear e me anular como mulher. Porque, como diz a Silvia Federici lá no Caliban e as Bruxas, o sistema capitalista nasceu também e se consolidou também a partir da morte de milhares de mulheres. E é o que a gente ainda assiste, né, na contemporaneidade. O sistema, ele trava a gente, ele empodera de outras maneiras, né, que é com todas a fabricação de uma mulher ideal. Por que muitas mulheres chegam e dizem assim, eu não danço dança do ventre porque minha barriga é grande, porque eu não tenho a cintura, porque minhas pernas é assim, porque meu cabelo é curto, porque minha pele é escura, porque eu uso óculos, porque, enfim. Por que isso? Porque é o sistema capitalista que dita esse padrão de beleza, e esse padrão de beleza, como eu disse lá atrás, ele veio sendo estruturado para os olhos dos homens. E é justamente isso que a gente precisa e que a gente tenta romper na dança. A mulher dança, qualquer pessoa, qualquer corpo, dança para si.
para desbloquear esse cerceamento do corpo, né? Um corpo livre é um corpo revolucionário, né, gente? Michel Foucault não quis tocar muito lá nos estudos dele sobre poder em relação ao corpo, não, mas a pessoa que tem poder sobre o corpo dela tem poder sobre várias outras coisas em sua vida, né? Então, é esse sentido que eu gosto de trabalhar quando a gente está falando de dança. Ok, até aqui? Ok? Ok, Renata. Lembrando que nós estamos a meio caminho da nossa atividade. Fica à vontade. Ok. Então, quando a gente chega falando dessa questão do corpo, né? Do cerceamento, dessa disputa de espaço e de poder com o corpo feminino. Imagina quando a gente dança do ventre. A dança que é reconhecidamente feminina, né? Uma dança sobrevivente. Como é o corpo da mulher nessa dança do ventre, né? Extremamente erotizado, né? Acho que alguém está com o microfone aberto, não tá? É um corpo extremamente erotizado. Por que é um corpo erotizado? Porque também a dança do ventre, como dança oriental e que foi relida e reestruturada no Ocidente, quando ela chega no Ocidente, ela se transforma para o entretenimento masculino. Então, quando me dizem assim, mas a dança do ventre, você dança a dança do ventre para o homem. Geralmente eu procuro explicar que isso é em decorrência da própria história da dança do ventre, né? Desde o grupo das Gauazes, né, que podem ser tidas como as ciganas, que dançavam no Cairo, que dançavam livremente para obterem dinheiro, né, em troca da dança, dessa liberdade, desde esse tempo em que o Oriente vai começar a manter contato com o Ocidente, ali naquelas trocas do Mediterrâneo, né? Que os ocidentais chegam no Oriente e veem essas mulheres todas enfeitadas, né? Com joias no corpo, com a cara pintada, remexendo o quadril, remexendo os braços, remexendo a cabeça. Isso acontece um choque cultural e essas mulheres elas são vistas como exóticas, né? Então esse processo ele é levado quando a dança é levada para o Ocidente, esse processo é levado também. Só que no Ocidente esse processo é piorado porque as mulheres que vão dançar a dança do ventre no Ocidente, principalmente em países como a França e a Inglaterra e depois na América, nos Estados Unidos, elas dançam para poder ganhar dinheiro, claro. E essa dança, ela era praticada dessa forma externa por uma classe de mulheres que precisavam ganhar dinheiro, que não tinham maridos, que não eram cabides desses maridos, né? Elas eram pobres, mas em compensação elas eram livres nesse sentido de estar nas ruas, de estarem nesses ambientes para poder dançar em troca de moedas. Inclusive, quando a gente usa aquele chalezinho no que marca o quadril com moedas, é justamente uma referência às galazes que costuravam dinheiro na roupa para poder não serem roubadas, né? Enquanto elas, entre uma e outra apresentação, elas guardavam ali os dinheiros, os presentes para não serem roubadas, etc., né? Então, quando ela vai para o Ocidente, a França, por exemplo, abre as primeiras casas de cabarés. E quem dançavam nessas casas de cabarés? Essas dançarinas, essas galazes que, vindo do Oriente, passam a fazer a dança
como forma de sobreviver também. E tem um fator muito interessante que no século XIX, né, que é o século do orientalismo, e aí está a obra do Edward Said, para quem quiser entender melhor isso, a Inglaterra adorava, outros países também, mas principalmente a Inglaterra, ela adorava aquelas feiras onde eram exibidos os exóticos, né, as coisas exóticas, etc. Dentro dessas feiras, as mulheres, as gauazes que vinham do Oriente, ou mesmo mulheres ocidentais que viam ali nas gauazes uma possibilidade também de ganhar dinheiro e que começavam a imitá-las, elas eram colocadas para dançar nessas feiras. E elas assustavam demais as outras mulheres. Por quê? Porque imagina a mulher moderna lá, europeia, dentro de um espartilho e a outra remexendo o quadril, né? Então aquilo era extremamente exótico e erótico, né? E aí, quando a dança vai para os Estados Unidos, no final do século XIX, também nessas feiras, aí ela vira o nome belly dance, que é dança do ventre, ela toma toda essa conotação de conquista, né, de agradar os olhos masculinos, e aí a gente tem As Mil e Uma Noites, de Sherazade, né, que vai contar histórias eróticas de dançarinas. Então, tudo isso ajudou a permear esse universo masculino de erotização da dança do ventre. E como que a gente faz para poder desmistificar isso? A gente precisa buscar a ancestralidade da dança do ventre, né? A ancestralidade, ela está ancorada justamente na concepção que a mulher, quando dança, tem com a própria natureza. Porque a dança do ventre, ela está ligada à concepção da natureza, né? Os pés no chão, né? Quando a gente põe aqui os dois pés no chão e pisa no chão, a gente se coloca em contato com a terra, né? Quando a gente aterra o nosso ventre, a gente está em contato com as deusas da fertilidade que as mulheres lá atrás dançavam, né? Que aí a gente pode entrar por um universo do sagrado masculino, né? Quando a gente trabalha a ancestralidade da dança, que é uma dança sobrevivente, né? É a dança mais antiga do mundo, pelo menos é o que aponta alguns poucos registros, né? Foi uma dança que não foi muito registrada, sofreu várias variações, mas ela é a dança mais antiga do mundo. E numa classe de dança do ventre, as mulheres, quando se encontram para dançar, parece que elas, né, se soltam, elas se sentem fortes, né? Elas se sentem fortes ali. Quem dera elas fossem fortes lá fora, como elas são fortes quando elas começam essas classes fazer as aulas de dança do ventre. Por quê? Porque ao ir dançando, ao ir movimentando, ela vai se libertando desse peso que o sistema estruturou sobre o corpo dela. Ela vai perdendo o medo de se mostrar como mulher, de se mostrar como feminina, né? Ela vai rompendo essa estrutura que foi colocada sobre o corpo dela. E ela vai descobrindo que ela pode fazer várias conexões com o universo da natureza, com os animais, porque é uma dança que, como ela é surgida com esse universo, primeiramente com esse universo religioso, né, de fertilidade, essa era uma dança dançada para as deusas da fertilidade, né? E quem eram essas deusas da fertilidade? Era Ísis, era Hathor, entre outras. Então, eram as deusas que viravam cobras, viravam serpentes, as beduínas dançavam, então por isso que existem passos que lembram camelos andando, né, no deserto, o próprio balançar dos braços, que é a serpente, que também anda no deserto, que também representa a deusa. Então, o braço na quinta posição, esse braço que transita, essa leveza toda que lembra as árvores, que lembra a natureza. Então, a gente pode trazer essa conexão ancestral para a gente poder tentar desmistificar essa erotização da dança do ventre, né? Apesar de dançar com o ventre mostrando, toda trabalhada, né? No figurino sensual. E por que não ser sensual,
né? Por que não ser? Porque cercear a sensualidade feminina, né? Então, a dança, ela pode fazer com que a gente liberte essa nossa coluna que quer falar, essa nossa própria coluna que é uma serpente, né? Que serpenteia, que vai para um lado, que vai para o outro, que se move, que acha o eixo, né? E o eixo é o ventre. E o ventre está ligado à terra, está ligado à Gaia. E aí, eu acho que Gisele agora poderia contribuir um pouquinho sobre o sagrado feminino, sobre essa conexão com Gaia, porque ela é muito importante para a gente entender a estrutura corporal na dança do ventre. Joia. Então, tá bem. Ver se eu consigo fazer uma contribuição em cima da tua fala, né, Renata? Tô curtindo muito aqui, aprendendo bastante sobre aspectos da conexão desse corpo, né, com a dança, que não é a minha praia, mas que tem tudo a ver também com o que eu estudo, né? Mas então, me chama muita atenção quando tu iniciou falando ali a respeito das primeiras manifestações, do modo como viam o corpo feminino. E aí eu fiquei me lembrando daquelas primeiras esculturas, né, dos nossos ancestrais lá da pré-história, em que tinham a Vênus de Willendorf, né, que quem se lembra, não tenho a imagem aqui para compartilhar, mas aquelas mulheres barrigudinhas, aquelas esculturas de mulheres paradinhas, né, e, como bem dissesse, o corpo como um objeto. Então, bastava a mulher estar, e ela não precisava se mover, a imagem era só de alguém paradinho, e as imagens pictográficas nas cavernas também, quando representavam a mulher, era de um corpo nu, mas parado, ou seja, a serviço, né, em oferta, quando que, na realidade, quando se representavam os homens, era de um lugar bem distinto. Gente, eu não tô ouvindo Gisele, vocês estão ouvindo? Eu também não estou ouvindo, eu acho que pode ser que a internet dela caiu, né? Ela estava com um problema na internet, pode ser que caiu. Também não estou escutando. Gisa, nós não estamos te ouvindo. Eu acho, Renata, que você pode ir falando, né, mais um pouco para ver se ela consegue retornar por causa do tempo, né? Daqui a pouco a gente tem outra apresentação. Exatamente. Bom, então, qual o sentido da dança? No caso, dança do ventre, mas aí pode ser qualquer tipo de dança, gente. Qualquer um que você goste. Forró, que eu adoro. Inclusive, sofri horrores porque não teve São João esse ano. Forró. Contemporânea, eu amo contemporânea também. O estilo de dança que eu pratico hoje, que é o Fusion Belly Dance. Como que a gente pode se libertar? E isso serve também para os meninos, né? Para os homens que estão escutando. Eu escuto muito hoje mesmo. Movimento. Gisele voltou? Olá, Gisele, voltei. Nós ficamos sem te ouvir. Pode ir, depois das deusas de Vênus, não te ouvimos mais. Ah, que pena. Tá, vou tentar retomar então, tá? Eu estava falando do modo como a mulher era representada desde a pré-história, né? E veio ao encontro do que a Renata veio falando, que eram a Vênus de Willendorf, né? Que eram aquelas mulheres barrigudinhas e que nas próprias paredes das cavernas a mulher sempre foi representada de um modo o corpo a serviço. Então, bastava ter um corpo, ser mulher e ter um corpo para existir. E a mulher não era valorizada pelo que ela fazia, e sim basicamente só pelo corpo que ela tinha por ser mulher. Enquanto que o homem ele era representado caçando, pescando, então um corpo em atividade, em movimento, dando liberdade para esse homem de expressar e ser quem ele queria ser. Enquanto que a mulher estava ali à mercê, né, dos interesses do masculino. Então, acho que tem bem a ver com o que a Renata falou.
E para falar um pouquinho do sagrado feminino, então, sempre que eu falo do sagrado feminino, eu falo de um jeito diferente. Eu nunca consigo conceituar, porque é um conceito que escapa das mãos da gente, de tão em movimento que ele é, e de tão em constante evolução. Mas se eu pudesse hoje sentir o meu coração para dizer para vocês o que eu entendo e sinto como sagrado feminino, eu acho que eu poderia dizer que é um movimento contemporâneo, né? Que na realidade o sagrado feminino sempre existiu, enquanto as mulheres entendiam-se como em conexão e comunhão com a natureza, e os homens também. Aí chega um momento em que a gente precisa dar nome às coisas, porque as pessoas perdem essa conexão. Então seria todo um resgate da sacralidade que há na conexão da natureza, né? O homem fazendo parte da natureza e não se alienando e se sentindo um ser superior a essa natureza, aos elementos da natureza, enfim. E seria, então, desvendar a nossa conexão com aquilo ao qual a gente se rende. Se rende no sentido daquilo que é maior que a gente, naquilo em que a gente acredita como algo imaterial, que não é uma conexão material. A gente precisa entender que isso vem de um lugar muito profundo dos nossos corações, da nossa conexão, inclusive, com o ventre, né? Acho que eu posso contribuir um pouquinho com essa questão de uma alusão ao esvaziamento do ventre feminino, né? Então, na realidade, pode-se dizer também que é um estilo de vida onde as pessoas buscam se desalienar do propósito dessa sociedade capitalista, como a Renata falou, né? Baseada numa energia completamente patriarcal, completamente masculina, a serviço dos bens de produção, a serviço do capital, né? E que, na realidade, foi removida essa conexão com a sacralidade. Então, tudo aquilo que gera lucro, tudo aquilo que é produtivo, tem valor. E aquilo que é sentido e vivenciado a partir de experiências pessoais e experiências baseadas na natureza, baseadas nas conexões de amor, de compaixão entre as pessoas, fica, de certo modo, desprestigiado. E aí a mulher, no meio de tudo isso, ela precisa muitas vezes se masculinizar no sentido de perder a conexão com o seu útero. Porque ela não tem espaço nessa sociedade, por exemplo, de no ciclo menstrual, onde é um momento dela ficar para dentro, reservada, né? Quando ela está pré-menstrual ali, ela não tem esse direito, ela precisa ir para o mercado de trabalho, ela precisa dar conta da sua jornada de trabalho, né? E não é como antigamente, onde as mulheres, inclusive em período menstrual, elas eram acolhidas por outras mulheres em tendas. E elas ficavam ali sendo cuidadas, recebendo o zelo, o carinho das outras mulheres da tribo, do povoado. E hoje, obviamente, que estamos muito longe disso, né? Então, a mulher, de algum modo, ela precisou aderir a uma identidade masculina e perdeu a conexão com o seu feminino, que basicamente é a conexão com a intuição, a conexão com a deusa, como a Renata disse, que seria o arquétipo feminino, uma energia que rege esse planeta, assim como existe também um Deus Pai que rege a energia masculina que está dentro de todos nós. Todos nós somos compostos de yin e yang, né? Temos as duas polaridades. No entanto, essas polaridades, elas precisam ser complementares. E a mulher deixou esse lugar. Ela precisou abrir mão desse lugar quando ela precisou ir para o mercado de trabalho, competir por postos neste campo, né? Nesse campo do trabalho. E, de certo modo, ela rompeu a conexão com essa intuição, com esse divino que habita dentro dela. Nessa perspectiva, o que acaba acontecendo? Paralelo a isso, a mulher precisa dar conta de uma outra jornada, que é a qual? Nutrição. E aí é cobrado da mulher, e acho que a Renata concorda comigo, que ela precisa servir como um objeto de nutrição. Então, ser a mãe, como a Renata disse, ser a companheira que nutre o companheiro, que provavelmente teve problema com a sua mãe também. Então, acontece uma desconexão dessa mulher. E aí, ela não é nem uma coisa e nem outra. E ela perde o seu lugar nessa sociedade, sendo apenas cobrada e se cobrando uma postura bastante, diria assim, masculina, no sentido de masculino, não do ponto de vista
masculino curado, certo? Mas um masculino que seria baseado em dominação, em controle, em interesses de ambição, seria um yang, vamos dizer, desequilibrado, tá? E aí, então, ela se iguala nesse lugar do campo de trabalho, né? De modo que ela dá conta da profissão, mas ela não supre as suas necessidades de conexão interior, de voltar para si, de olhar para dentro, de se conectar com o que há de divino, a sua caminhada legítima e verdadeira sobre essa terra, né? Que seria o centro de Gaia, enfim, o planeta como também uma consciência que existe, né? Que é um ser também, é um ente, né? Então, nesse lugar, o que vai acontecendo? Essa mulher, ela acabou sendo despojada dos seus direitos e de poder de muitas formas, principalmente, como a Renata disse, através de muita violência, né? E ela não consegue assumir mais o poder do seu ventre. E aí eu acho que as nossas falas vão ser muito felizes, uma com a outra, no sentido de que a tua abordagem é a dança do ventre. Eu acho magnífico isso, porque, veja bem, se a gente puder sentir, é que nós estamos tão apartados do sentir, nós estamos tanto num mundo que privilegia o produzir, que é difícil hoje, até para uma mulher, que tinha todos os dons de intuição, do sagrado nutrir, do sagrado alimentar, do sagrado falar. Até para uma mulher é difícil. Se a gente pedir hoje, entra em conexão agora com o teu ventre. Diz para mim o que ele está sentindo. Uma mulher não consegue fazer isso. Mesmo sendo uma mulher, né? Mesmo tendo um ventre. Quiçá com seu coração. Também não. No entanto, tem uma dicotomia muito interessante que a gente pode fazer alusão, Renata, que eu acho que é muito legal estarmos juntas nesse momento aqui, que eu acho que cria um campo de energia que vai, talvez, ir para além do que eu faço, para além do que tu faz, criando uma sinergia muito bonita, que é, gente, uma dicotomia que existe da dificuldade que a mulher tem de vivenciar os chakras inferiores, que seria a região da barriga, do ventre, o chakra umbilical, dos órgãos sexuais, e o chakra básico, que é a conexão com baixo da terra, que fica embaixo do nosso cóccix, ok? Porque a mulher, ela foi educada com limites muito, muito claros até onde ela podia ir, e o papel da mulher na sociedade hoje está baseado nesse centro aqui, ó, no cardíaco. Então, se espera que uma mulher seja uma boa mãe, uma boa esposa, sim, uma boa profissional também. E aí vem todas as cobranças em cima disso. Onde tu não pode ser as duas coisas, mas tu tem que ser boa, sim, nas duas coisas. E muitas vezes uma atividade vai impedir o desenvolvimento da outra se ela não for bem equilibrada e a mulher bem respeitada no seu lugar, né? Então, o que acontece? A mulher, ao conectar, ao ser cobrada de se conectar e de ser uma doadora a partir da energia do seu cardíaco, e aí a gente está falando em carinho, em compaixão, em amor, em nutrição, no cuidar, é isso que ela é cobrada, então ela fica sempre conectada com esse chakra aqui. Porém, a energia telúrica que vem do centro da Terra, mobilizando todos os chakras, serpenteando a nossa coluna, como a Renata disse, é uma energia que vem do centro da Terra, do chakra básico para cima, fazendo um movimento de baixo para cima, espiralando e subindo numa serpente. Então, o que acaba acontecendo? Como a mulher ela é destituída do poder do seu corpo, como bem explicou a Renata, e aí, então, nós não temos mais o domínio e a liberdade de manifestar o prazer, o orgasmo, a sensualidade, a liberdade de expressão desse corpo. A mulher é cerceada ainda hoje, né? E quando se permite a fazer isso, é levado para um lugar de sexualidade, sexualização desse corpo, sempre, né? O que acaba acontecendo? A mulher perde a conexão com seus chakras básicos. E desse lugar, como que ela vai trazer? Já que a energia sobe de baixo para cima, como que ela vai realmente trazer a energia para cá? Então, o que acaba acontecendo? Ela se esvazia de si. A mulher de hoje, a mulher do mundo moderno, é uma mulher esvaziada da conexão com a deusa, da conexão com o amor, com as energias da divina manutenção, inclusive, né? Da divina subsistência da espécie.
e da divina energia de troca de amor, realmente, de compaixão. É uma energia superficial, porque ela não vem realmente dos chakras de baixo, que vão subindo essa energia, trazendo ela do centro da Terra e alimentando todo o nosso sistema. Então, o que acaba acontecendo nesse momento? Né? Existe, na realidade, na mulher, um grande vácuo na região do ventre, porque ela não pode, ela não tem direito de manifestar a energia dos chakras básicos, ou seja, ela está desconectada da energia do seu ventre. Logo, com uma energia muito superficial na área do cardíaco. E aí todo aquele movimento de dar, de ser a que nutre, de ser a que oferece, acontece de um lugar que acaba tirando da mulher um pouco de energia que ela tem para si. E com o homem acontece o contrário. O homem é mega estimulado na região dos chakras inferiores, com a sexualização precoce, né? Com a iniciação sexual precoce, com estímulo à pornografia. Então, desde cedo, o homem é alimentado nesses chakras de baixo. Porém, os de cima, que são aqueles que conectam a gente com a amorosidade, com a energia da compaixão, com energias mais sutis que envolvem o amor, o homem está esvaziado. Então, desse lugar, há um completo desbalanceamento entre homens e mulheres. Percebe? Então, tudo isso é um estudo, tudo isso é dito, e a gente conversa muito na questão do sagrado feminino, porque o sagrado feminino, muitas vezes, ele é mal compreendido, no sentido de que a energia feminina, o sagrado feminino, ele está tanto em homens quanto em mulheres. Então, na realidade, grupos de mulheres, e aí seriam círculos de mulheres, né, se reúnem para poder buscar a conexão novamente com essa energia do sagrado, que é a energia a tudo aquilo que a gente entende como maior que nós e que nos conecta com a espiritualidade, que nos conecta com a natureza e nos coloca como seres pertencentes e não apartados e superiores a tudo que existe nesse planeta, né? Então, na realidade, descer profundamente lá naquela cavidade pélvica talvez seja um dos grandes trabalhos para a mulher pós-moderna nessa sociedade contemporânea. E aí eu acho que o teu trabalho perfeito, Renata, é um dos trabalhos. A dança é uma das grandes ferramentas que nos possibilita fazer essa retomada, né? Que vai simbolizar o quê? Aquela força primordial da energia feminina. Trazer essa força de novo para a base, ancorando a gente na terra, no seio da Divina Mãe, para que a gente possa, sim, ser pessoas plenas, né? Não só cobradas para dar, mas também muito abertas para o receber. Porque a mulher precisa saber também e precisa conectar com a energia da recepção. Eu nutro, mas eu também sou um ser que preciso e mereço ser nutrida. E essa troca pode ser feita através de rituais, através de conexão com símbolos, com arquétipos, e também através do movimento, né, materializando isso através da dança, como tu mesmo estás trazendo. Então, não sei se de alguma forma eu contribuí, né, a minha fala aqui é nesse Exatamente. sentido. Porque a dança, né, o desbloqueio do corpo na dança é justamente tentar conseguir perceber as energias que sobem e as energias que descem. Porque esse encontro das duas energias, masculina e feminina, juntas, é o que permite a execução do movimento, né? A técnica, ela existe, claro, que vai existir em qualquer dança, a não ser que a gente esteja fazendo biodança, né? Dança terapia para movimentação do corpo, para poder trabalhar alguns sentidos, né? Mas falando da dança do ventre, a energia que sobe, né? Que é a energia que a gente pega da terra, quando a gente põe os dois pés aqui no chão, essa energia sobe, enquanto essa energia que vem de cima desce, o encontro ocorre onde? No ventre. Por isso é que a gente justifica o figurino que mostra a barriga, né? E aí entra algo excepcional, que é o quê? Que é reaprender a olhar para o espelho. Por que nós temos medo de olhar para o espelho, né? Porque o espelho mostra um defeito
que a gente acha que tem, mas que foi estruturado, como eu já disse antes, né? E olhar para o espelho e aceitar o meu tipo, meu corpo, a forma como o movimento sai, me conectar comigo mesma ali naquele espelho, ou olhar para minha parceira na sala de dança e me espelhar nela também e nos comunicarmos, isso permite essa conexão, o retorno dessa ancestralidade que você, Gisele, tocou para a gente, né? E o movimento da dança ele é justamente a junção dessas, dessas, é, dessas energias, porque aí, nesse sentido, a gente fala de empoderar o sentido e desbloquear as emoções. Porque como a gente desbloqueia as emoções? A gente desbloqueia deixando o movimento fluir nesse corpo, né? As pessoas falam, eu não danço, eu não consigo dançar. Todo mundo dança, gente. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pessoas com corpos saudáveis, pessoas que possuem qualquer tipo de necessidade especial, qualquer tipo de pessoa dança. O que bloqueia a nossa dança é essa emoção que está bloqueada porque o nosso corpo está dominado, né? O nosso corpo está sendo disputado enquanto esse campo de saber e ele está sendo dominado. E quando você dança, qualquer tipo de dança, você se permite nascer sem violência, que foi o que Gisele trouxe um pouco, né? O sagrado feminino ele proporciona para a mulher e também para o homem, né? E para ambos, porque as energias estão contidas em ambos, nascer sem violência. E como que eu vou nascer sem violência? Expressando o que está lá dentro. Eu fiz uma oficina há uns 2 anos atrás de luz, né? Uma oficina de palco para luz. E a pessoa que ministrou a oficina, ela dividiu em partes para a gente poder manifestar. Ela ia no seu ouvido e falava, ó, manifeste tal coisa. Teve um grupo que ela falou, manifeste violência. Aí as meninas manifestavam tal. Aí ela ia no ouvido, manifeste violência. Aí as meninas explodiam de violência, de raiva, de ódio e colocava aquilo na dança. Por quê? Porque ela tinha dito assim, ó, manifeste que você foi abusada sem a sua permissão. Aí aquele sentimento de dor vinha para a dança, vinha para o movimento, porque dançar também desbloquear essas emoções todas que ficam aqui, né, no peito, que está no ventre, né? E vocês sabiam que é muito mais difícil bloquear o fluir do movimento do que deixar o movimento sair? É muito mais fácil dançar do que não dançar. A gente só não dança porque as emoções estão bloqueadas, né? E aí eu queria fazer com vocês alguma... Ainda dá tempo? Tá, né? Rapidinho. Queria fazer com vocês essa conexão que Gisele trouxe, né? Dos elementos da natureza, principalmente com a dança do ventre. A terra, por exemplo, é onde a gente coloca o nosso ventre no eixo, né? A gente coloca os 2 pés no chão, a gente encaixa o quadril e sente esse movimento da terra. A terra é um movimento que pode ser sentido em qualquer tipo de dança, né? Existe um símbolo na dança muito interessante para a gente poder entender o movimento da terra que sobe, que é quando a gente está com os dois pés, né, plantados no chão, e a gente meio que senta no corpo e coloca os braços na 5ª posição. Seria essa estrutura, né? A 5ª posição é o A, que é a meia-lua. Esse é o fluir do movimento, né? A terra, ele passa imediatamente para a água. Onde é que está a água? No plexo solar, né? A água está no plexo solar, e aí as indianas nos ensinam a trazer esse plexo solar para a dança do ventre, quando, por exemplo, eu executo um mudra aqui na região do meu peito. Quando eu executo esse tipo de mudra, eu estou fazendo um movimento no qual eu deixo a água sair. Então, estou com os pés plantados e executo um mudra,
já estou fazendo um movimento de dança, já estou desbloqueando esses movimentos dentro do meu corpo, né? E aí a gente tem o fogo. Os movimentos eles vão, né, subindo com os elementos da natureza. E onde é que está o fogo? No core, no coração. É onde a minha emoção está. Se a minha emoção é raiva, eu posso transmitir essa emoção na minha dança, ainda que seja na dança do ventre. Eu posso pegar uma espada, colocar na cabeça e fazer aquela dança uma guerra, né? Estou trazendo o elemento fogo, estou trazendo o elemento terra, estou trazendo o elemento água, mas também estou trazendo o elemento fogo, né? E o fogo só cresce com o quê? Com o ar. Então, é o meu coração que me permite fluir, que permite que os meus braços dancem, que permite que as minhas mãos dancem, que permite que o meu corpo dance, que permite que eu imite uma serpente, que permite que eu imita um camelo, que permita que eu execute os mudras, que permita que eu bata meu quadril de um lado para o outro. E isso tudo acontece no campo do vazio. Porque se nós não esvaziarmos o nosso corpo desse poder que foi imposto, aí a gente não consegue desbloquear. Se a gente não olha para o espelho e fala, essa sou eu, de cabelos negros, de cabelos loiros, sem cabelo. Hoje a dança do ventre, inclusive, é muito utilizada para recuperar mulheres que sofrem mutilações em seu corpo devido a doenças, né? Então, essa sou eu. Ali naquela sala, eu e o meu espelho, nós estamos conversando. Então, eu vou deixar a terra penetrar os meus pés, chegar no meu ventre, a água subir pelo meu plexo solar, o fogo nascer do meu coração, o ar fazer as minhas mãos, né, balançar os movimentos todos. Então, tudo tem sentido. E é muito fácil deixar esses sentidos acontecer. É mais difícil eu deixar esse sentido acontecer. As meninas, as minhas alunas nos projetos dos IFES que eu fiz de dança, elas lutavam muito para não deixar acontecer. Quando o movimento já estava entrando, medo, né, de não deixar acontecer. Sabrina já falou que tem 5 minutinhos, né? Então, é isso. E todos esses movimentos na dança do ventre, eles são associados, né, aos movimentos da natureza, a essa pelo menos eu gosto de trabalhar com essa questão da ancestralidade, até porque eu não sou bailarina profissional, eu sou por amor, né? Eu gosto de me expressar através da dança, e essa conexão que eu faço do meu corpo com o mundo que me cerca é o que contribui para que eu possa me expressar também enquanto mulher. Se der tempo, Sabrina, eu gostaria de falar algumas coisinhas que ocorreram com as minhas alunas quando a gente começou o projeto de extensão nos IFES, né? Eu tenho 2 ou 3 relatos interessantíssimos para finalizar. Se não, tudo bem. Pode? Ah, ótimo. Então, o primeiro projeto de extensão dançando no IFMG foi no IFMG, no Instituto Federal de Minas Gerais, no Campo de Bambuí, né? E lá eu trabalhei, durante o período que eu trabalhei lá, eu trabalhei com extensão, né? Eu tinha bolsistas, então a gente conseguiu organizar o grupo de dança, e a dança, ela permitiu que uma menina, né, que não era minha aluna de normal, ela era minha aluna de dança lá, e a gente muito mais trocava, né? Era um aprendizado mútuo, né? Ela um dia me relatou que depois que ela tinha começado a dançar, ela tinha um desejo muito grande ela tinha uma autoestima muito baixa, ela não conseguia olhar para o espelho, e ela tinha um desejo muito grande de terminar com todo aquele sofrimento, né? E ela disse que a dança trouxe para ela um espelhamento da alma dela, e que a alma dela queria ficar nesse mundo. Ela estava sofrendo de um processo de depressão, e quando ela começou a dançar, o médico dela, né, o psiquiatra dela na época, junto com o terapeuta, suspendeu tudo, suspendeu a medicação, suspendeu porque ela estava leve, ela tinha permitido esse fluir acontecer, ela conseguiu se reencontrar por meio da dança, né?
E no IF-NMG, no campus de Salinas, também chegou uma vez para mim uma aluna que tinha sofrido vários abusos, né, durante a vida dela, era uma menina muito introspectiva, e um dia ela se abriu, ela disse para mim assim, acho que você nem sabe, mas eu venho de um histórico grande de violência, e essas aulas, elas é como se elas fossem um bálsamo para a minha vida, elas conseguem me fazer encontrar comigo mesma, elas me dão ânimo, minha autoestima está se refazendo, eu estou me refazendo como mulher, tanto que quando o grupo terminou, porque eu me afastei para o doutorado, ela me procurou, ela sentiu bastante, porque ela estava num processo, né, de dança-terapia, eu chamo de dança-terapia, né? Que é um processo bacana quando não há essa cobrança, quando não há essa necessidade de você ter que ser a bailarina melhor, de você ter que executar melhor a técnica, né? Mas de deixar o seu corpo fluir no tempo, né? E desbloqueando essas emoções no tempo, né? Então, a dança é uma grande aliada para o desbloqueio de todas as nossas emoções ao longo do tempo, né? A gente precisa permitir que esse movimento aconteça para que esse desbloqueio ocorra, né? E essa conexão com o ventre, com o sagrado, né? Enfim. E aí? Joia, Renata. Muito legal. Acho que os exemplos da dança ali foram muito felizes, assim. Muito interessante ver Uma coisa como... rapidinho. Homem pode dançar, viu, gente? Pode dançar a dança do ventre, pode dançar o que quiser e ser feliz também. Joia. Joia, Renata. Então, agora acho que nós abrimos para perguntas, pessoal, pelo chat ali, tá? Quem quiser fazer algumas perguntas, tá bem? Acho que a gente tem, o quê? Mais uns 15 minutinhos, Sabrina, para perguntas? Oi, Gisele. Oi, querida. Acredito que possa ser sim. Lembrando, gente, que quem está no chat quiser, só para contextualizar a galera, nós teremos uma atividade que, inclusive, vai ser dança e música. Nós fizemos uma proposta de dança com ukulele para umas meninas. Eu não sei se funciona, né? Eu não conheço o ukulele, eu não sou muito da música, né, assim, mas nós fizemos a proposta, elas toparam e vão apresentar para a gente. Então, fiquem todos, é uma atividade que também terá certificado, tá bom? Então, quem está assistindo essa, fique para ver as meninas apresentarem. Tem poesia, tem música, tem um monte de coisa legal que elas prepararam, tá bom? A Lislaine e a Maria. Então, quem está entrando também para essa atividade, pode ficar tranquilo, viu, gente? A atividade já vai começar daqui a pouquinho. Renata, já tem uma pergunta aqui no chat. Eu posso ler, Giz, ou você quer ler? Do André? Pode, fica à vontade, Sabrina. Ok. Pode fazer às vezes aí. O André, que inclusive vai ser mediador de uma atividade também aqui com a gente. O André pergunta, como se libertar para dançar? Sendo homem ou mulher, qual deve ser o primeiro passo de desbloqueio? Boa. Não estamos te ouvindo, Renata. Eu não sirvo para ser professora remota, porque eu esqueço toda hora de ligar o microfone. Agora estão ouvindo? Yes. Sim. Primeiro passo para dançar é dançar. É dançar. É colocar o seu corpo em movimento, é uma música que você goste, um jeito que você goste. Depois que você coloca o seu corpo em movimento, você começa a sentir a sua base, que é a sua coluna, que a Gisele falou, né? Que a gente chama da energia Kundalini. Você começa a sentir sua coluna no eixo, seu corpo no eixo. E aí começa o processo de desbloqueio, mas o desbloqueio ele só ocorre dançando. Não há uma outra forma, é preciso dançar, né? Tem muita gente que tem dificuldades em dançar, em executar um determinado movimento, justamente por conta desse bloqueio, né? E aí quando você dança, você começa a descobrir
como que foi que você adquiriu aquele bloqueio? Por que que eu não consigo mover a minha coluna, né? Fora quem tem problema de coluna, viu, gente? Por que que eu não consigo deslocar o meu quadril para trás, colocar a minha perna em determinada posição? Por que que eu não consigo ir para uma segunda posição, para uma terceira? Porque é algo em você, das suas emoções, está bloqueando, mas você só consegue desbloquear dançando, seja qualquer tipo de música. A biodança é maravilhosa para recuperar a autoestima, para poder fazer as pessoas expressarem aquilo que elas não querem expressar com palavras, mas o contemporâneo também é lindo, o balé, a dança do ventre é maravilhosa. Então, é dançando, não existe outra forma. E quanto mais você dança, a técnica vai ficando mais fluida, porque a técnica ela é padrão, mas o movimento da técnica quem dá é cada um, né? E com o acontecimento desse desbloqueio, aí você consegue se expressar. E cada pessoa se expressa de uma forma diferente. A gente pode pegar aqui a mesma coreografia para todo mundo, cada um vai se expressar de uma maneira diferente. Então comece dançando, viu? Qualquer coisa, qualquer funkzão lá, ó, pá, 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 dança. Que é Bom, maravilhoso. Se eu pudesse contribuir um pouquinho nesse sentido, para lembrar a gente de que a linguagem da alma é a emoção, né? Então, a nossa alma se expressa através das emoções. E dar espaço para essas emoções se manifestarem é a cura acontecendo, de traumas, de bloqueios, de crenças limitantes, enfim. Exatamente. E aí eu acho que está no sentir, né, Renata? E cada dia, como tu disseste, cada dia a mesma dança, inclusive, vai ser outra dança. Exatamente, exatamente. Porque nós seremos outras pessoas. Então, Exatamente. quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente dá vazão e espaço para essas emoções fluírem, a natureza da emoção é movimento. Ela vai se transformar. Então, o que hoje é dor, ao expressar e manifestar a dor no corpo, ao permitir que ela encontre o lugar dela, onde é que está essa dor? Essa dor está na barriga. Vai para a barriga, né? E aí, através da dança, através de movimentos de respiração, conecta com essa dor que está ali. O que essa barriga está te dizendo hoje, né? E aí, entra na dor, entra na emoção. E quando começar a entrar na emoção, aquela dor não é mais aquela, ela já vai para uma outra coisa. E chega um momento em que raiva, muita raiva, pode se transformar em paz. Simplesmente porque eu dei espaço para essa raiva se manifestar. Né? E a dança, beleza. Deu vontade de dançar aqui, já estou pensando nisso. Ótimo. Eu tive a mesma vontade, viu, Giza? Eu falo que, eu sempre falei, né? Hoje eu aprendi 3 coisas hoje. Que eu posso me maquiar com a Gabi, que deu a... Porque eu nunca me maqueio, né? Porque eu sou péssima. E ela falou, Sabrina, não é que você é péssima, você não pratica. Aqui é prática também. Pois é, ela falou, você não pratica. E eu aprendi com ela. Com o Caio, eu aprendi que eu posso desenhar, que não é, o desenho não precisa ser perfeito. Ele precisa só existir, que você pode manifestar seus sentimentos. E agora eu estou aprendendo que eu posso dançar também. Eu que nunca dancei, né, que nem robô eu posso ser, né? Me disseram porque eu sou muito dura. E o robô ele precisa de um certo movimento, né? Mas tem a dança do robô. Mas eu não consigo. Essa que é a questão, dizer eles que nem robô eu posso ser. Que é maravilhosa. Vamos fazer a outra pergunta, o Gilvandro, que também vai estar com a gente em outra atividade, que inclusive a Renata vai mediar. Ele pergunta, Renata, quanto tempo você faz dança para chegar nesse nível? Nível que nós ouvimos aqui, né, gente? Que ela apresenta de vez em quando nas redes sociais dela. Quem quiser depois conhecer, se a Renata quiser divulgar, fica à vontade, viu, Renata? Então, tá. Eu não, já falei, né? Não sou bailarina profissional, não fiz licenciatura em dança, né? Quem sabe um dia. Mas, assim, desde criança, na escola, eu sempre era a ciganinha dos contos, né? Dos contos da literatura, com saião. Então, ali, já no fundamental... Mas frequentar a escola de dança mesmo, eu já frequentei, eu já era jovem. E a primeira dança que eu fiz foi dança de salão. Inclusive, amei, amo dança de salão, uma paixão também, né? E dança do ventre, assim, eu fui me colocar em contato.
era um pouco autodidata, mas dança do ventre mesmo, eu fui me colocar em contato quando eu me tornei aluna da UESB. Lá tinha um grupo de extensão, e aí eu fui me colocar em contato com a dança do ventre, isso em 2005, né? Então, aí de lá para cá eu sempre permaneci fazendo dança do ventre. Em 2012 eu mudei de estilo, que é a dança do ventre contemporânea, que é os vídeos que Sabrina está falando, que eu faço hoje, né? Hoje eu sou aluna de uma professora que é uma mega profissional, bastante gabaritada, né? Hoje está mais fácil. No meu tempo era bem mais difícil, né? De fazer esse tipo de dança, né? Mas eu gosto de praticar muito sozinha. Todos os dias eu pratico um passo, né? Eu vejo alguém fazendo alguma coisa, seja do jazz, seja do contemporâneo, ou da própria dança tribal, eu vou ali, ou do ventre, e vou praticando aqui em casa, e enfim. E eu acho que é muito mais uma paixão, né? Aí quando você faz com emoção, com coração, sem muitas críticas, porque como eu não sou bailarina profissional, eu não me permito cair nas críticas, né, nessas questões que envolvem mais o lado profissional da coisa, né? Enfim. Mas a minha professora de dança do ventre disse que eu era uma excelente aluna. Que ótimo. Para a gente finalizar, gente, as perguntas, tem uma pergunta aqui da Lislaine, que inclusive vai apresentar a próxima atividade agora. Ela pergunta: Renata, você também faz polidense? Uau! Que delícia! Eu já fiz algumas aulas de polidense, inclusive eu gostaria muito de um dia fazer uma fusão entre dança do ventre e poli, né? Mas atualmente eu não faço polidense, não. Eu fiz somente algumas aulas, não tenho barra em casa, mas se você faz, maravilhosa, eu acho lindo, polidense é tudo de bom. Acho lindo, que é também uma coisa que é erotizada, né, por conta dos filmes, etc., mas polidense maravilhoso. Mas hoje eu não faço. Desculpa. Tem uma pergunta ali que eu acho que seria interessante, Sabrina, a Renata responder, que é da Sueli Fernandes Guimarães, que ela pergunta assim, ó: o termo pode ser dança oriental? Já li críticas sobre o termo dança do ventre, por ser considerado uma construção do olhar do branco colonizador. Exato. Tens algo a dizer sobre isso, Renata? Muito boa pergunta. Parabéns pela pergunta, é excelente. Bom, o termo oriental, né, principalmente na língua árabe, é Raqsa Shakti, que é traduzido como a dança do leste, que é a dança do sol, né, a dança para as deusas solares e para os deuses solares, né, Raqsa Shakti. Dança do ventre é a conotação que ganha vindo para o ocidente, dança do ventre em francês, belly dance, em inglês e por aí vai. Só que aí tem o problema da construção do próprio Oriente no Ocidente, né? Que é algo do século XIX, e o Edward Said vai falar muito disso, né? E o Oriente hoje divide esses dois tipos de dança. Uma coisa é Raqsa Shakti, outra coisa é dança do ventre. Raqsa Shakti é praticada pelas egípcias, muçulmanas, e é algo de casa, que se pratica em casa, nas festas privadas, e por aí vai. A dança do ventre, em vários países muçulmanos, ela não pode ser praticada por muçulmanas. Aí ela é praticada pelas estrangeiras que vão dançar em países como, por exemplo, o Egito. O Egito, egípcias não fazem dança do ventre, elas dançam Raqsa Shakti, que é muito mais, digamos assim, ela tem muito mais um aspecto ainda da cultura egípcia do que todas as variações que a dança do ventre sofreu com a ocidentalização. A dança do ventre, no Ocidente, ela é uma reconstrução. Não existia aquele véu que vocês veem. O único véu que é descrito é o véu bíblico lá de Salomé, que dança os 7 véus para obter a cabeça de um homem numa bandeja. Isso, inclusive, trouxe uma imoralidade para a dança, né? A mulher dançando para obter um desejo, né? E o véuzão grande é um produto hollywoodiano, né? Então, hoje no Oriente existe essa divisão, né? No Ocidente existe a dança do ventre, e
precisa ser falada como dança do ventre porque é algo diferente do que existe no Oriente. Ela já sofreu todo um processo de colonização, outras modalidades já foram inseridas, como, por exemplo, tem vários aspectos do balé, tem vários aspectos do jazz, tem vários aspectos das danças de ruas. Cada país vai colocando um aspecto diferente. No Brasil, por exemplo, tem muito do samba, tem muito do forró. Então, no Ocidente dá para chamar assim de dança do ventre. No Oriente é preciso dividir. Existe a Raksa Shakti e a dança do ventre, que é levada do Ocidente para lá. Essa era uma pergunta complexa, precisava de uma resposta bem grande, mas eu preciso resumir por causa do tempo. Foi ótima, Renata, foi ótima, Gisele. Eu quero, assim, vou deixar vocês finalizarem, né, a atividade, mas primeiro eu gostaria de agradecer a Gisele pela presença, né, ela sabe que eu adoro ela, que eu acho ela maravilhosa como pessoa, como professora, e agora, né, através da Escola de Luxor, que eu gostaria também de te agradecer a escola pela presença, né. Renata, muito obrigada. Eu não te conheço, acredito eu pessoalmente, Renata. Acredita, Gisa? Campos, mas assim, quanto mais eu te vejo, mais eu falo com você, mais eu te admiro. Você é uma pessoa obrigada. Incrível. Eu assim, ainda bem que você pertence ao nosso campus, porque você tem muito a agregar ao nosso campus, tá? E a Gisele, continue, Gisele, participando das nossas atividades, contribuindo para nós, é uma alegria enorme. Fique à vontade para finalizar. Pessoas, não vão embora, não se esqueçam. Vamos terminar essa, já vamos começar a outra. Não vai ter nem aquela pausa que nós fazemos geralmente, porque ontem nós fomos pausar, saindo daqui quase meia-noite, tá bom? Então vamos lá, fiquem à vontade para despedirem aí também, meninas. Eu gostaria de agradecer, Sabrina, pessoalmente, pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês aqui falando de dança, né? Todo mundo me vê falando de história. Mas falar de dança também é um prazer maravilhoso, adoro, inclusive. A gente vai se conhecer, né? Eu espero daqui a 2 anos estar voltando para o campus e que você esteja lá ainda. Agradecer, Gisele, foi um prazer te conhecer, adorei fazer essa conexão de ventre para ventre com você. Agradecer a nossa intérprete de Libras, acho maravilhoso, acredito que os eventos que tem Libras, né, que possibilitam essa outra forma de linguagem fantástico. As pessoas que ficaram aqui até agora, amigos, ex-alunos, pessoas que eu não conheço, pessoas que interagiram, obrigada por estarem aqui. Façam dança, desbloqueiem essa coluna, empoderem os seus corpos, esse é meu recado. Muito obrigada por me escutarem, por abrir esse espaço. Mulheres e homens juntos, né? A gente só vai conseguir vencer essa estrutura aí patriarcal se a gente se juntar, tá? Um beijo, muito obrigada. Gratidão a todos, gratidão, Sabrina, pelo convite, gratidão, Renata, um prazer te ouvir, gratidão a todos aqueles que estão aqui presentes. E eu me despeço, então, também, né, lembrando a todos nós de buscarmos essa conexão com as emoções, seja através da dança, de outra forma de expressão, que a gente possa encontrar prazer nisso, para poder expressar o que a gente tem dentro, nos tornando pessoas livres, almas libertas, e, de algum modo, transcendendo essa energia desse sistema tão limitante, né, patriarcal, capitalista, que a gente possa ser quem a gente veio ser, espalhando a nossa luz, cada um dando aquilo, a sua medicina, porque cada um de nós carrega uma medicina especial, um dom especial para contribuir com a melhora do nosso planeta, da nossa sociedade, da comunidade a qual a gente está inserido. Tá bem, gente? Beijo grande a todos. Gratidão. Prazer. Muito obrigada, meninas.